Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Tomate Orgânico Fácil, o nosso queridinho, o TOF. Essa aula é uma aula complementar e você vai aprender muito com ela, porque eu trago muitas dicas aqui que são cruciais para quem quer plantar tomate. Mas antes mesmo de começar esse vídeo, eu queria fazer um agradecimento especial aos apoiadores dos nossos canais, tanto do Universidade Orgânica como do Somos Verdes. Sem essas pessoas que nos apoiam, não seria possível a gente estar produzindo esse tipo de material para todo mundo. Esse material é gratuito e, como você pode ter percebido, é um material de excelente qualidade. Então, se você ainda não é apoiador, eu peço para vocês darem uma olhadinha lá no Apoia-se, tanto do Universidade Orgânica quanto do Somos Verdes. E mais uma vez queria agradecer quem já apoia o nosso canal. O link está aí na descrição e vamos embora para mais uma aula. Tutoramento. Muito bem, pessoal. Depois de fazer o transplante da sua muda e regar todos os dias, ela deve começar a se desenvolver. Porém, os tomateiros precisam de um apoio para não tombar ou até mesmo acabarem quebrando. Uma dica importante para quem vai plantar tomates em vasos é utilizar algo que segure o tomateiro no lugar. E um dos métodos mais eficientes é utilizar uma tela rígida. Esse tipo de tela pode ser facilmente encontrada em lojas de material para construção ou em lojas voltadas para produtos agropecuários. Eles servem geralmente para fazer cercas. Mas também é possível utilizar varas de madeira ou bambu para fazer o tutoramento. Porém, como essa tela é muito eficiente, eu vou fazer a demonstração com ela mesmo. Não tem segredo, basta cortar no tamanho certo e envergar a tela para que ela se encaixe perfeitamente no vaso que você vai utilizar. Depois disso, é só posicionar a tela no vaso da mesma forma que é demonstrada aí no vídeo. Nessa tela, eu ainda costumo colocar um arame para não deixar que a planta tombe quando estiver maior. Mas se você não tiver um arame desses por aí, pode utilizar o fitilho ou barbante para ir amarrando a sua planta e ajudar ela a ficar em pé. Tá legal, Fernando. Mas e se eu deixar meu tomateiro sem esse tutoramento? Bom, o que pode acontecer é bater um vento como esse que passou por aqui esses dias e literalmente quebrar todos os seus tomateiros ao meio. Então não se esqueça de fazer o tutoramento, porque esse é um passo muito importante para quem quer ter tomates. Uma dúvida bastante comum é se dá para continuar com o tomateiro mesmo quebrado. E a resposta é sim, dá para continuar. Você só vai precisar podar essas partes quebradas que o tomateiro vai voltar a brotar. Mas lembre-se, esse tipo de técnica pode prejudicar o seu tomateiro, porque uma vez com o caule quebrado, ele fica exposto a doenças. Portanto, só é válido utilizar essa técnica caso você tenha um prestígio muito grande por essa planta em específico. Mas se você quer tomateiros altamente produtivos e saudáveis, o recomendado mesmo é plantar um novo tomateiro desde o início. Técnica de amontoa. Passados 20 dias após o transplante, você vai notar que a terra do vaso vai dar uma baixada e também que algumas raízes do seu tomateiro vão começar a ficar mais expostas. Esse é o momento ideal para você utilizar a técnica da amontoa. Você lembra daquele espaço que deixamos de propósito na hora do transplante? Então, passados 20 dias, é hora de preenchê-lo. E para isso você pode utilizar terra já adubada ou também pode fazer o seu próprio substrato misturando terra com esterco de gado, aves ou até mesmo humus de minhoca. Depois de preparar o substrato, é só completar o vaso, mas não se esqueça de não preencher completamente até a boca, porque mais para frente a gente ainda vai fazer novas adubações e a gente vai falar nas próximas aulas sobre isso.
podas e retiradas de folhas. Antes de mais nada, é preciso lembrar que temos tomateiros de crescimento determinado e indeterminado. Já vimos isso nas aulas anteriores, então vamos lá. Conforme sua planta for se desenvolvendo, é muito importante que você faça a retirada das folhas velhas e também dos brotos laterais que nascem nas axilas das folhas. Para isso, utilize sempre uma tesoura esterilizada ou muito bem lavada com água e sabão. As folhas velhas, doentes e amareladas devem ser retiradas para evitar a proliferação de fungos e evitar também o desperdício de energia da planta. Mas lembre-se de sempre retirar as folhas de baixo para cima e nunca retirar a folha que está logo abaixo de cada penca. Já os brotos laterais devem ser removidos para que a planta transfira toda a sua energia para o nosso objetivo final, que são os tomates. Pesquisando pela internet, encontrei alguns vídeos ensinando a replantar esses brotos que são retirados. E olha só, dá certo sim, e até acaba produzindo tomates. É só colocar o broto em um novo recipiente e manter o substrato úmido até que ele se enraize completamente. Existe também um outro tipo de poda que é utilizado apenas para variedades de crescimento indeterminado. Esse tipo de poda é conhecido como poda da haste principal ou poda do ponteiro, que nada mais é do que cortar o broto apical quando a planta estiver com 1,80 m de altura. Lembrando mais uma vez, a tesoura deve estar sempre muito bem limpa antes de fazer essas podas. Regas. As regas devem ser feitas diariamente porque o tomateiro, principalmente quando está frutificando, não pode passar por momentos de estresse hídrico. O estresse hídrico pode acontecer tanto pelo excesso quanto pela falta de água. Então uma dica bacana é regar todos os dias em dias mais secos e evitar fazer regas em dias muito chuvosos. Se você tem tomateiros em vasos, recolha-os para um local mais seco no caso de chuvas intensas e prolongadas, aqueles dias que fica chovendo direto sem parar. Na hora de fazer as regas, lembre-se de fazê-las preferencialmente no período da manhã, para evitar umidade por longos períodos. Também é muito importante molhar apenas o substrato e nunca as folhas, pois um dos piores inimigos do tomateiro é um fungo conhecido como oídio, e ele se desenvolve melhor quando as folhas estão úmidas. O oídio apresenta essas manchas esbranquiçadas que vão se espalhando pela sua planta rapidamente, podendo acabar com ela em poucos dias. Mas isso é assunto para a nossa aula sobre pragas e doenças que vem aí pela frente ainda. Como você deve ter percebido, essa aula teve bastante detalhes e esses detalhes têm que ser seguidos. São essas diquinhas que vão fazer você produzir tomates bonitos, sadios, grandes e orgânicos. Uma outra coisa que eu queria dizer é que eu e o Fábio Moraes estamos planejando fazer uma live. Então, pessoal, eu vou escolher algumas perguntas que vocês deixaram, selecionar as melhores para a gente responder nessa live. Vai ser uma aula ao vivo. Então, deixa seu comentário aí, esse é o momento. Se você não deixou, deixa nos outros vídeos também para facilitar para a gente selecionar o seu comentário e a gente se vê na próxima aula.